Foram 13 anos de universitário, 4 universidades matriculados, 5 bancas enfrentadas e 4 diplomas adquiridos. O pequeno Márcio de 2009 jamais imaginaria, nos momentos de hoje, que estaria trabalhando com apresentações. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Márcio, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aproveita para se inscrever, que por aqui rola assuntos relacionados sobre apresentações, bancas e educação. Eu sempre comento com as pessoas que eu sou meio cigano. Eu nunca tive a pretensão de mudar de Viçosa, mas a vida me surpreende, né? Eu sempre quis ser professor também, eu só não sabia muito bem o quê. Quase que eu fui me matricular em matemática, mas eu acabei indo para química. O ponto é que eu precisava escolher algum curso que estivesse aqui na UFV, pois eu não ia ter condições de me manter fora daqui. Com isso, eu fui estudar Química em 2009 na Universidade Federal de Viçosa, aqui, Universidade de Viçosa. Eu fui até a UFV para poder mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui é a entrada da universidade. Eu já adianto que ela é uma das mais bonitas do Brasil. Tem um fato bem curioso aqui na entrada. Quem está do lado de fora vê essas palavras escritas ali nas pilastras em latim. Já para quem está dentro, vê as palavras em português. Estudar, saber, agir, vencer. As más línguas dizem que é uma forma de exclusão do povo sem conhecimento, que fica do lado de fora da universidade, e o que ficam dentro da universidade são os donos do conhecimento. Para chegar nos locais de aula ou no departamento, a gente tem que andar essa reta aqui bem extensa. Mas bora lá. Aquele prédio ali era o departamento de Química. Foi onde eu fiz os meus 2 primeiros semestres. Além do prédio da área, é muito comum que a gente tenha aulas no PVA, que é o pavilhão de aulas, e no PVB, que é o pavilhão de aula B. Quando eu estava para ir para Portugal, eles estavam terminando a construção de um prédio lá perto das 4 pilastras, que seria o PVC, onde os alunos realmente entrariam pelo campo. Mas as más línguas dizem que eles erraram na construção da saída de emergência do prédio e por conta disso ele não ia suportar ali uma grande quantidade de pessoas saindo ao mesmo tempo se for necessário. E aí ele acabou virando apenas um anexo da área biológica. Pois bem, nessa época eu comecei a ter os meus primeiros contatos com apresentações. E sim, eram bem ruins. Mas, como esse vídeo aqui o foco é somente em relação às bancas, eu não vou mostrar esse tipo de apresentação aqui agora. E ali no início do meu terceiro semestre, saiu um edital meio suspeito com bolsas para estudar em Portugal. Essa bolsa era para vários cursos de licenciatura onde incluía a química. Daí eu pensei, vamos escrever isso. Depois, se der um resultado que vale a pena, eu vou, né? Pelo menos português eu sei falar. E por fim, eu fui um dos selecionados. Era um programa de bolsa bem feito. Eu tive remuneração para poder viajar, para seguro-saúde e para me manter lá. Então, foi um programa que valeu a pena. Infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês, igual eu fiz no caso da UFV. Mas, vamos fazer aqui com uma forma mais improvisada. Esse era o local que eu frequentava, o departamento de Química. E bem à sua frente temos o departamento de Física, que a gente também frequentava bastante, porque a gente gostava de estudar lá na biblioteca, no departamento de Física, e era onde a gente também tinha aulas de Física. E foi lá nas terras lusitanas que eu tive a minha primeira banca. E eu mal conhecia o meu trabalho de TCC. Eu fui entender o que eu tinha feito quando um membro da banca estava falando sobre o meu trabalho. Ainda bem que ele foi muito generoso comigo e não ficou me perguntando, ele ficou mais falando sobre o assunto, estava lascado. Crianças, não tentem isso nos seus TCCs. Hoje existem vários meios de pedir socorro, incluindo o Dr. Banca. Mas enfim, olha o nível da apresentação que eu fiz naquela época. Eu usei um template do próprio PowerPoint, esse modelo aí ainda que não era widescreen,
Coloquei tabela de umas coisas que não tinha necessidade, poderia ter feito de uma forma melhor. Coloquei slides de lista de compra, olha a forma como está esses bullet points. Sem contar, né, com slide de xerox, totalmente aí preto e branco. Os títulos de uma forma muito sem graça. Só texto, texto, texto. Uma imagem praticamente, né? A imagem que teve lá no início, pelo amor de Deus, talvez era melhor nem ter. Tava com uma qualidade horrível. Essa equação tava com uma qualidade horrível. Então, assim, tava uma coisa deplorável, mas, né, era o que eu tinha de parâmetro na época que eu apresentei. Inclusive, hoje em dia, tem muita gente que utiliza esse tipo de slide como parâmetro de algo bom. E, gente, isso não tá, né, tá muito longe de ser algo bom. Pelo menos eu tô vendo aqui que as figuras eu ainda coloquei um sombreado nela, né, mas ainda assim, são slides aí da preguiça e poderia ser feito de um jeito muito melhor. E claro, né, terminei com o típico slide de referências do meio acadêmico. Sério, se eu que fazia desse jeito tive salvação, você também tem, tá? Com certeza tem. Retornando para o Brasil, eu fiquei ainda mais 2 anos na graduação. Tinha poucas disciplinas para fazer, mas elas não eram ofertadas ali de forma que me beneficiaria. Mas tudo bem, né? Quando eu voltei, o novo prédio de Química já estava em uso. Eu entrei para o PIBID e tive até um trabalho para apresentar em congresso. Eu também não vou mostrar aqui agora porque não é o foco. Mas eu já te adianto que ele foi lastimado. Foi um conteúdo maçante e um design deplorável. Como eu defendi o DCC lá em Portugal, eu não tive uma banca aqui na UFV. Eu aproveitei o tempo ocioso nesses 2 anos de semestres aí, aproveitei para começar a estudar para o mestrado. E eu resolvi tentar na Unicamp. E o pior, eu passei. Eu também não tenho vídeo de lá, nem verba para poder ir até lá e gravar para mostrar para vocês. Então, vamos novamente no improviso. Eu morava lá no centrinho de Barão. Então tinha uma longa avenida para chegar até a universidade. Sorte de chegar dentro da Unicamp é que, pela entrada ali que era mais fácil para mim, o Instituto de Química era próximo. Este é o famoso IQ. Eu passei 2 anos fazendo pesquisa ali no laboratório do professor Juliano Bonassi. O meu trabalho de mestrado foi sobre o uso de um composto que é um polímero inorgânico. Imagina um composto com uma cadeia bem longa que contém átomos de ferro. Eu usei esse composto para poder quantificar água oxigenada. Só para você ter uma ideia, a reação entre o composto e a água oxigenada é o princípio de funcionamento do glicosímetro, aquele aparelhinho que os diabéticos utilizam para controlar a glicose no sangue. Pois é, o aparelho, na verdade, ele age em função da água oxigenada produzida numa reação. O açúcar no sangue, a glicose, reage com uma enzima e forma dois produtos, entre eles a água oxigenada. A água oxigenada formada ali, ela vai reagir com um composto de ferro e vai gerar uma corrente elétrica. O aparelho vai fazer a tradução da quantidade de corrente elétrica que foi gerada, que é, por sua vez, diretamente proporcional à quantidade de açúcar presente naquela amostra de sangue. O meu trabalho, então, fez um estudo sobre a reação da água oxigenada com um composto de ferro. E para esse trabalho poder me gerar o título de mestre, eu tive que passar por 2 bancas, a qualificação e a defesa da dissertação. Os slides dessas 2 defesas foram muito semelhantes, então eu vou mostrar somente o slide da defesa aqui. Este era um template do meu grupo de pesquisa e ele também não era no formato widescreen. Pode ver que ele está na proporção 3:4. Mas assim, os slides ainda eram muito simples e por mais que o template ele é basicamente essas linhas, o local para pôr o título lá em cima, ali embaixo onde tem a página e o símbolo do laboratório, do grupo de pesquisa, ele ainda assim, né, tinha todo o espaço branco ali onde eu poderia adicionar na forma que eu quisesse. Mas a forma que eu sabia adicionar era a forma com que todo mundo fazia. Então a gente tem aí slides Instagram com essas imagens quadradas, a gente tem
slides xerox, algumas figuras tentando representar a ideia, mas ainda assim tudo bem básico. Embora os slides estivessem em inglês, assim como foi a minha dissertação, eu apresentei em português mesmo. Zero capacidade em apresentar e muito menos arruir em inglês. Antes de finalizar o mestrado, eu havia tentado o processo de seleção do doutorado lá para a Unicamp também. Eu até cheguei a passar, mas eu não tinha condições de receber a bolsa pela posição que eu tinha passado. Por consequência, eu não teria condições de me manter lá em Campinas. Aí eu retornei para Viçosa. Eu fiquei por aqui cerca de um ano, e nesse tempo eu dei aula de química numa escola aqui numa cidade vizinha. Eu estava também tentando conseguir a bolsa da FAPESP, ainda lá para a Unicamp, mas o trabalho ele era totalmente novo para mim e eu não tinha domínio no assunto. Enquanto eu aguardava o resultado, eu decidi fazer prova de outra instituição para o doutorado. Eu fiz a prova para a UFSC numa segunda-feira e já na quarta-feira eu havia recebido a mensagem de um amigo meu. Ele me informou que eu havia passado. Na hora que ele me falou, eu estava voltando para casa de ônibus, dessa escola aí, e eu fiquei tão eufórico que eu quase perdi o ponto de ônibus da minha própria casa. Você vê a noção, né? No dia seguinte saiu o resultado oficial e eu fui de fato contemplado com a bolsa lá na UFSC. Não demorou muito para o resultado da FAPESP sair também, e como já esperado, eles rejeitaram o projeto. Aí eu informei o meu orientador que, devido às circunstâncias, eu ia trocar de programa de pós-graduação e fui então para Santa Catarina. E aí vai o mineiro sair dos mares de morros do meu país, Minas Gerais, e parar numa ilha nada perdida e muito menos deserta. Floripa foi uma cidade que realmente me encantou. Mas vamos focar aqui mais uma vez na universidade e eu não tenho vídeos da universidade. Talvez eu tenha alguns vídeos das praias, mas da universidade eu não tenho. Então vamos de improviso de novo. Eu confesso que eu achei a universidade bem desorganizada. Parece que eles foram pensando assim, vamos colocar o prédio aqui, aí cabe outro aqui, então coloca. Igual quando a gente está jogando SimCity. No departamento de química ele fica num lugar muito estranho. À frente dele tem um prédio abandonado. No fim da tarde dá até medo de sair de lá sozinho. E às vezes até rolavam ali murmúrios de que de fato houve assaltos ali, inclusive até com professores. Lá eu entrei no grupo de pesquisa do Bruno Spoganics, que é um professor muito simpático e, por meu azar, parou de fabricar a própria cerveja e, por consequência, de compartilhar ali com seus alunos. No meu doutorado, a proposta inicial do projeto era usar esse mesmo estilo de composto de ferro que eu usei lá no mestrado, só que com uma aplicação diferente. Eu ia usá-lo para capturar metais em corpos d'água. Seria como se fosse uma forma de eliminar metais tóxicos em águas. Foi com esse tema que eu cheguei a fazer minha qualificação. Eu fiz o exame de qualificação duas vezes, porque eu fui reprovado na primeira vez. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessa parte, até porque eu já comento sobre isso nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. Mas, voltando na ideia da minha qualificação, olha só como foi feito os slides. Eu aproveitei o template que foi usado lá no mestrado e adaptei aqui para a UFSC. Ou seja, eu continuava com os slides padrão do meio acadêmico. Mas isso se encerrou nessas defesas aí. Como eu havia dito, eu só padronizei o template que foi feito lá pelo grupo do Juliano aqui no grupo do Bruno. Então eu usei a mesma ideia de slide e fiz o mesmo estilo, que era o jeito que eu fazia. Meu Deus, aquela tabela ali tá até com marca d'água, eu nem tinha reparado isso na época que eu fiz, que vergonha. Então assim, é ainda slides muito básicos, com formas muito ruins de se representar uma ideia, com esses slides estilo lista de compras com esses bullet points, as imagens ainda de uma forma muito jogada no slide, tabelas que muitas vezes dá para ser substituída, enfim, tudo do mesmo jeito que todo mundo faz, aquele jeito padrão, sem graça de representar um, um projeto de pesquisa, né, um trabalho acadêmico. E um trabalho acadêmico, ele é uma coisa muito interessante, mas a forma que a gente costuma apresentar igual tá aí, torna o trabalho de uma forma mais chata, uma coisa muito técnica ali que perde muito a graça da coisa. Veio então a pandemia e vários outros problemas da pesquisa que eu acabei tendo que mudar o projeto de doutorado.
fazendo então algo muito mais próximo do que eu tinha feito lá no mestrado. Eu criei um novo composto e usei ele para detectar agora, no lugar da água oxigenada, um composto usado como herbicida, que atualmente ele é até proibido como uso comercial aqui no Brasil. É como se eu tivesse feito um glicosímetro, mas ao invés de detectar glicose em humanos, detectaria o herbicida em plantas. E foi durante a pandemia que eu comecei a mudar a minha forma de criar os meus slides. E esse foi o resultado dos slides da minha defesa. Sente só a diferença dos slides em relação a esse agora da minha defesa de doutorado. Agora o slide tem vida, ele é dinâmico, ele tem animações, transições que trazem vida aqui para o trabalho. Além disso, foi pensado uma forma mais interessante de iniciar a apresentação para que amigos meus pudessem entender do que o meu trabalho se tratava, diferentemente do que a gente costuma fazer no meio acadêmico, que é só jogar as informações ali de uma forma muito técnica, pouco se importando nas pessoas que a gente convida para assistir e estão lá sem saber de nada, porque elas têm uma vida totalmente diferente do tipo de trabalho que a gente faz no meio acadêmico. Os slides, citando artigos também, ficaram muito diferentes do convencional que a gente vê o pessoal fazendo. Está tudo muito diferente, com usos sistemáticos de mudanças de cores referentes a mudanças de unidades dentro da apresentação, tudo feito com um método. Através do método, a gente consegue aplicar e tornar uma apresentação técnica sem graça em algo mais interessante. E isso acaba ali mudando drasticamente a forma com que a gente enxerga o próprio trabalho e apresenta, fazendo com que a gente se sinta mais à vontade em apresentar, mais confiantes e encante a banca. Inclusive, a banca elogiou muito o meu trabalho e falou dessa questão da didática, de quão didático eu fui para apresentar o meu trabalho. Isso faz uma diferença tremenda. E essa foi a minha passagem pelas 5 temidas bancas do meio acadêmico. Se você conseguiu ver o impacto da mudança no formato de criação das minhas apresentações, quando a gente compara ali as minhas 4 primeiras bancas com o meu slide da defesa do doutorado e quer também ter essa mudança na criação dos seus slides, eu te ofereço a minha ajuda na criação dos seus próximos slides, te convidando para conhecer o método Dr. Banco. Essa mudança na minha trajetória PowerPointiana me fez enxergar que eu posso ajudar outras pessoas a mudar a visão do trabalho delas, a fechar um ciclo acadêmico de forma coerente ao bom trabalho executado ao longo de vários anos de pesquisa e ensinar com mais didática, podendo encantar até mesmo as bancas do TCC, mestrado, de doutorado ou até as bancas de provas didáticas. Se você acha que ainda não é hora de fazer parte do grupo de pessoas que decidiram mudar essa forma de apresentar, eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua história. Eu vou adorar ler sobre o seu momento acadêmico. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo um vídeo onde eu falo sobre como lidar com apresentações para banco. Vejo você na próxima semana.